Em nossa vida, irmãos, nós temos que examinar todas as coisas. O livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, fala sobre a diferença entre o que serve e não serve a Deus. No passado, houve diferença. Como nos dias de Noé, quando Noé anunciou o dilúvio, anunciou o que ia acontecer, anunciou a destruição, no meio de toda a humanidade havia um homem justo, reto e temente ao Senhor. E quando Malaquias fala, então outra vez, porque várias vezes em nossas vidas Deus vai se mostrar a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Assim como foi com Noé, muitos debocharam, muitos desacreditaram, muitos não acreditaram que o dilúvio não ia vir. Noé foi tido como louco, a mesma coisa que eu e você, muitas das vezes por obedecer a Deus, por estar com Deus, vamos ser tidos como louco. E a Bíblia diz, então outra vez vereis. Então em nossa vida, Deus vai mostrar a diferença de várias formas, a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Aleluia. Aquele que serve a Deus, ele é privilegiado por ter aquilo que Deus traz para a vida dele. Quem serve a Deus carrega com ele mesmo a justiça do Deus vivo, aquilo que o Deus vivo traz sobre a terra. Irmãos, então vamos nos preocupar em agradar a Deus e não agradar os homens. Então outra vez vereis a diferença. Na minha e na sua vida tem que ter diferença de vida. O nosso modo de viver é diferente. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, sede santo em todo o seu modo de viver. Você ser santo, ser obediente ao Senhor, ter uma conduta de cristão, vai mostrar a diferença na sua vida. Aleluia. Quando a Bíblia diz outra vez, em vários episódios, Deus tem mostrado a diferença entre quem serve e quem não serve. Em toda a trajetória bíblica, nós vamos ver a diferença em quem serve e quem não serve a Deus. Não vai ser diferente na minha nem na sua vida. Aleluia. Em nossas vidas vai haver diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Aleluia. Você vai observar e vai ver a vida de quem serve e quem não serve, e a obra que Deus vai fazer. Então, quem serve a Deus tem diferença. José, ele servia a Deus. José, ele foi vendido, levado preso, mas José não abandonou o Deus que ele servia. José não deixou o Deus que ele servia de mão. José permaneceu firme, mesmo sendo jovem, mesmo sendo um jovem de 17 anos, ele não abandonou o Deus verdadeiro. Foi preso, levado para o Egito, passou por humilhação, e ali no Egito, Deus mostrou na vida de José a diferença entre quem serve e não serve a Ele. Os irmãos de José deixaram de servir o Senhor, serviam o Senhor de boca, mas eles tiveram que ver a diferença que tinha na vida de José. A diferença na vida de José não era ele saber ler, não era ele ser inteligente. A diferença que existia na vida de José era a presença de Deus que estava na vida dele. Aleluia. A diferença que você vai ter na sua vida é a diferença de ter a presença de Deus na sua vida, de ter a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Então ele vai preso de escravo, ele chega a ser governador. Foi a diferença de Deus na vida dele. Por isso que a Bíblia diz, então outra vez, porque por várias vezes você vai ver a diferença de Deus. Você vai ver a diferença de Deus se você perseverar. Você vai ver a diferença de Deus se você continuar firme, se você batalhar firme naquilo que Deus tem para você. Aleluia. Quem serve e quem não serve. Então outra vez vereis a diferença. Irmãos, é natural
você e eu passarmos por situações em que as pessoas vão tentar descredibilizar aquilo que Deus fez na nossa vida. José, imagina ele sendo escravo, preso, sabendo as condições que ele tinha, a vida que ele tinha, ele ser levado preso, ele ser humilhado. Glória a Deus. Mas mesmo assim ele perseverou. Em momento nenhum você vê na história bíblica José desistir. Mas Deus na vida de José mostrou a diferença. Ele quer mostrar na minha e na sua. Então outra vez vereis a diferença entre o que serve e não serve. Quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus não carrega a sua própria identidade, ele carrega a identidade de Cristo na vida dele. Então outra vez vereis a diferença. A diferença vai chegar na minha e na sua. Paulo e Silas foi levado preso. Em Atos capítulo 16. Eles presos. Nenhum preso é diferente um do outro. Botou lá é preso. Paulo e Silas encarcerado, preso, humilhado. Aí Deus olha para eles e fala assim: não, então vamos ver a diferença agora. Paulo e Silas, por volta da meia-noite. À meia-noite tem alguns episódios profundos que acontecem. À meia-noite nasceu Jesus. À meia-noite Paulo e Silas cantaram na prisão. E a prisão se abriu. Então, à meia-noite, Paulo e Silas, que eram presos, igual todo preso na cadeia, Paulo e Silas presos, humilhados, eles começam a louvar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eles começam a adorar ao Senhor dentro da prisão. Existia uma diferença na vida de Paulo e depois de humilhado, vai para a cadeia igual todo mundo. Eles eram considerados o quê? Eles não tinham feito mal a ninguém, mas eles eram considerados bandidos. Eles eram considerados prisioneiros igual os outros. E Paulo e Silas já começam a louvar a Deus. Começa a louvar a Deus. Começa a declarar diante do Senhor. E ali, Paulo e Silas, louvando a Deus, as correntes se quebraram, as prisões se abriram, o alicerce se abalou. E o carcereiro, quando viu tudo aberto, ele se assustou e falou: epa! Ele pensou em se matar. Paulo se levanta e fala: não faça tal coisa. Não faça isso. Não faça isso, porque nós estamos aqui. Aí entra a diferença de quem serve e não serve a Deus. Mesmo Paulo e Silas considerados como prisioneiros, sendo salvos por Deus, o que eles fazem? A cadeia abriu, Deus se manifestou e eles ficaram lá, quietos na deles. Mas quando uma alma veio e falou: não faça tal coisa, aí o carcereiro fala: o que nós devemos fazer para ser salvo? Eles viraram e falaram em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E ali houve a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Os que não serviam a Deus viu a resposta de Deus na vida de Paulo e Silas. Aleluia. Meus amados, vai chegar um tempo de Deus mostrar a diferença na sua vida e na minha. Aleluia. Creia somente. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.